quando a gente faz o consumo de um alimento mesmo, por exemplo, uma carne, a gente não está só consumindo proteína, a gente também está consumindo Gordura, outros tem nutrientes. fibras, outras coisas. E a digestão dessa proteína não é tão rápida, não é tão fácil quanto de uma proteína isolada que está meio que pré-digerida. A gente acaba gastando energia também nessa digestão, sem né? Em um sem momento dúvida. no qual você já está com pouca energia. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Andrei do Corrida Perfeita, estou aqui com a Lu da House Whey e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Whey, falando sobre a importância da proteína na recuperação. Lu, é importante esse negócio da proteína na recuperação? Como é que isso funciona para o atleta? Então, né, a gente tem alguns momentos, né, e aí com relação até ao treinamento e todo o processo do exercício em si, você pode até falar melhor do que eu, mas o que acontece é que a gente tem um estresse na musculatura, né, e independente, a gente gera Muita contração, né? Relaxa, contrai. Isso vai danificando a fibra muscular, né? Que são a miosina e a quitina, que são proteínas, são filamentos de aminoácido que ali estão compostos, seguros, vão se desfacelando. Sim, exatamente. A gente tem essas micro fissurinhas, né, na nossa musculatura e para que a gente reconstrua, a gente fala que a gente machuca, né, a nossa musculatura, para que a gente reconstrua a nossa musculatura, qual é a matéria-prima para isso? Proteína. Né? E por que, né, o consumo de proteína, principalmente no pós-treino? Por quê? Porque nesse momento que o nosso corpo está super, né, aberto, a gente tem Danificado. Exato. A gente tem aquele momento que o nosso corpo está ávido, né, por toda essa, né, esse eu preciso de material de construção para acabar. Exatamente. Ali é o momento no qual a gente tem que botar energia e também a possibilidade, eu preciso de um tijolo para subir essa parede de novo, e o tijolo seria a proteína, o aminoácido. Exatamente isso. Um ponto importante que você colocou, quando a gente consome a proteína junto com o carboidrato no pós-treino, a gente tem uma facilidade, a gente tem um facilitador para colocar o aminoácido para dentro da musculatura. Ótimo. Então eu sempre gosto de recomendar o uso, né, do whey protein ou de uma proteína vegana, vegetal, que a House Whey também tem, no pós-treino, com uma fonte de carboidrato. E sempre que está juntando, é como se fosse uma pequena refeição, só que ela já quebrada e facilitada para ser absorvida pelo corpo, né? Exatamente. Porque isso é um componente interessante quando a gente tem a possibilidade de utilizar um whey, que seria a proteína já ali de fácil absorção. Porque a proteína pode estar de diversas formas, pode estar no frango, pode estar na carne, pode estar no grão de bico, no vegetal. Então a forma como a gente vai captar isso, facilitar o nosso organismo, seria como se já tivesse mastigado, né, para o nosso organismo receber isso. A gente tem, assim, alguns aminoácidos que são fundamentais quando nós falamos em síntese proteica, todo o metabolismo de recuperação muscular. Um dos aminoácidos principais é a leucina. Sim. Né? E a leucina, o whey protein, ele é muito rico nesse aminoácido. A proteína vegetal também, nessa composição da House Whey, que é ervilha e arroz, tem um perfil de aminoácidos rico em leucina também. Então, o BCAA, né, e a leucina faz parte, né, do BCAA, que são esses aminoácidos super importantes nesse processo de síntese proteica, que quando a gente faz o consumo de um alimento mesmo, por exemplo, uma carne, a gente não está só consumindo proteína, a gente também está consumindo outros nutrientes. Fibras, outras coisas. E a digestão dessa proteína não é tão rápida, não é tão fácil quanto de uma proteína isolada que está meio que pré-digerida. A gente acaba gastando energia também nessa digestão, né? Em um momento no qual você já está com pouca energia, se você facilita para entrar isso. Mas algo interessante que eu acho, que talvez as pessoas não entendam muito bem, porque tem vários tipos de whey. Tem o whey hidrolisado, whey isolado, whey concentrado. Qual é a diferença, ainda mais nesse momento da reabsorção, né, da reconstrução muscular? O primeiro whey, né, o whey
protein, ele é retirado do soro do leite, Certo. tá? Uma dúvida que a gente sempre recebe é: o whey tem caseína? Não. Uhum. Por quê? A caseína, ela é uma proteína que está lá no branquinho do leite, que é o que a gente faz o queijo. E aí a gente separa o soro do leite e o whey protein, todo o processo do whey protein é só com o soro do leite. Então já aí a gente já tem uma proteína de mais fácil digestão. Porque a caseína, ela tem um potencial alergênico e é uma digestão muito mais difícil do que as proteínas do soro do leite. O primeiro que sai desse processo, o soro do leite ele é filtrado, o primeiro que sai é o concentrado, é o whey concentrado. O que acontece no whey concentrado? Ele ainda tem uma pequena fração do açúcar do leite, que é a lactose, e uma pequena fração ainda de gordura, tá? Mas ele já é uma proteína bem concentrada, a gente pode colocar aí em termos aí de proporção, um bom whey protein concentrado da House Whey, ele tem em torno de 80% de pureza, ou seja, a sua porcentagem de proteína pura é em torno de 80%. Dentro daquele scoopzinho que a gente coloca, então 80% daquele scoop ali que vem dentro do negócio. O scoop, gente, é aquela colherzinha, a dose, né? É o dosador para facilitar a vida, né? Para você já colocar a quantidade certa. É exatamente isso. O isolado, ele vem num processo, ele passa por mais um processo de filtragem. E é importante dizer que esse processo de filtragem é a frio, então ele não desnatura a proteína, toda a molécula proteica fica íntegra. E o whey isolado ele vem depois, ele ainda já tem uma porção maior de proteína, ele está em torno aí de pureza de 90%. O whey protein da House Whey isolado já não tem lactose, tá? Então, para quem tem alguma questão aí com a lactose, o whey isolado já entra a intolerância à lactose. E também quase zero de gordura. Então é uma proteína realmente. Aí quando a gente chega no hidrolisado, então é só a proteína ali para ser entregue. E a questão do hidrolisado, além de toda essa filtragem, ele passa por um processo de hidrólise, que é uma pré-digestão da proteína. Então as partículas da proteína estão mais quebradas. Ainda, né? Então a digestão e a absorção é a mais rápida, é do hidrolisado. Mas isso também não quer dizer que um é melhor do que o outro. Então, com relação à resposta muscular, com relação à recuperação muscular, a gente pode colocar que é muito semelhante. É lógico que um isolado já tem uma resposta mais rápida de absorção e de digestão, é mais rápido. Mas ele é uma diferença pequena. Então, se você não tem um problema necessidade com lactose, tão grande, né? Pode consumir o concentrado ali já resolve. Faz seu trabalho. Porque também tem uma certa diferença de preço, né? De um para o outro, porque cada um é mais processado do que o outro, então acaba ficando mais caro. Sim. Então você não precisa optar pelo mais caro para ter os benefícios também, né? Não, se a sua digestão com o concentrado tá boa, você vai ter ganho de massa muscular, resposta muscular, recuperação, são muito semelhantes. E como você bem disse também, ele já vem com um componente junto com um pouco de carboidrato que não facilita também a absorção, né? Então você tem um que é isolado, que tem só proteína, que você, às vezes tem que pegar um carboidrato de fora para melhorar a situação, e um que você já tem tudo completo ali. Mas mesmo com relação ao consumo da dose, se for um whey concentrado, ainda é pouco. É muito pouco. Precisa repor ainda colocar mais carboidrato. A quantidade de carboidrato por ser uma proteína limpa mesmo, né? Eu acho que é importante a gente colocar quanto mais limpo for o whey, quanto mais poucos, um ponto que é bem importante de frisar ver os ingredientes que estão. Então, quanto menos ingredientes tiver, melhor. Sim. Outro ponto, Lu, aminoácido, né? A gente está falando de proteína. As completas. Creatina, né? Sim. A gente tem aqui a glutamina. Fala um pouco mais das inas que a gente tem aqui separadas e como que elas funcionam para essa recuperação também.
Bom, a creatina está cada vez mais, ela é um dos suplementos mais estudados hoje na nutrição esportiva, mas não só na nutrição esportiva, porque hoje a gente tem a creatina como um suplemento que é fantástico para neurociência, preparação cerebral, né, para velhice. Exatamente. Isso tem sido muito dito, né? A questão não só de velhice, mas a questão de concentração, né, TDAH, que todo mundo, né, hoje sofre um pouquinho disso. O diagnóstico está sendo mais exatamente. Então, a questão da creatina, qual é o papel dela? Ela tem um potencial aí ela faz o músculo ficar mais forte. Ela faz com que o músculo ele consegue até ter um aumento de massa muscular, mas quando a gente fala de aumento de massa muscular, como a gente está falando principalmente, né, para corredores, tem muito corredor que tem medo, né? Por conta do peso e tal, não quero ficar mais pesado. Exatamente isso. E a creatina, o que acontece? Ela consegue puxar água para dentro da musculatura. Ela consegue, ao contrário, você vai ficar... ajuda muito nessa remodelação corporal, né? Então você consegue aumentar a tua massa muscular e ela tem também o papel de ajudar a diminuir a gordura corporal, porque ela tem uma ação de insulina, de melhora de resposta de glicemia, de ajudar, né, a todo esse processo energético também. Mas o papel principal da creatina é que você vai sentir que seu músculo está mais forte. Interessante. Você vai sentir que por exemplo, eu tô com minha musculatura né, cansada. Você começa a usar a creatina, você percebe nitidamente uma que recuperação, uma rigidez maior, uma resposta. Exatamente. Você fica com um músculo mais forte. E a questão de volume, se a gente não faz um treinamento específico para hipertrofia, a gente não vai ficar hipertrofia. Sim, você precisa dar o estímulo. Não Exatamente. Tem como. Então não é só. Né? Então, não é só tomar o negócio. Não é só tomar. Então você está treinando, seu treino específico é corrida, você não vai ficar fortão. Sim. Você vai usar, a creatina vai ser usada porque ela está sendo estimulada. Sim. Você entende? E a nossa outra ina que a gente tem aqui na mesa? A glutamina, ela é um aminoácido muito ligada à imunidade e assim também ajuda muito no poupar glicogênio, porque ele é um aminoácido energético, né? Então assim, quando a gente fala de por que a gente tem essa questão de baixa de imunidade quando nós estamos num processo de intensidade de treino? Porque a gente está depletando demais, porque a gente está sobrecarregando todo o aparato aí imunológico, e a glutamina é um aminoácido usado como energia para anticorpo. Sim. E através da alimentação a gente consegue, né, a glutamina, o nosso corpo produz glutamina. E ela trabalha também na saúde intestinal, né? Que isso é fundamental, né, para a nossa imunidade. Exatamente. A glutamina ela tem um papel de... ela é alimento para todas as células da parede do nosso sistema digestivo. Então a gente consegue ter um sistema digestivo mais íntegro, né? Então ele não fica permeável. Isso é que assim, sucesso para a imunidade é estar com o intestino íntegro. Né? Então a glutamina ela age muito nesse processo. Para quem está aí... Nosso intestino, segundo o cérebro, né? Melhora com certeza tudo, a parte emocional também. Tudo, né? Já que está melhorando o nosso humor, com certeza vai melhorar a nossa imunidade. Já esse segundo cérebro, não sei se vocês lembram ou sabem de onde é que vem a frase do enfesado que a pessoa está, é porque o intestino não está funcionando direito, né? Fica cheio de fezes e a pessoa fica mais aborrecida. Você tendo o intestino funcionando plenamente, você fica mais feliz. Exatamente. É exatamente isso. E um ponto que acho que vale a pena a gente colocar também, hoje, né, a gente está buscando aí se adaptar a consumir mais carboidrato durante, né, o processo de treinamento, mais carboidrato por hora. Para isso, a gente precisa treinar o nosso intestino. Precisa ter um intestino saudável. Exato. E aí a glutamina ajuda muito nesse processo de treinar o intestino para conseguir absorver e metabolizar mais carboidrato durante o treino. Excelente. Muito obrigado, Lu.
Espero Obrigada que a vocês vocês. tenham gostado aí do conteúdo falando sobre a proteína. E vamos que vamos, lado a lado. Valeu.